Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. Segundo os mais recentes dados divulgados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico em 1º de dezembro, a economia mundial deve crescer 5,6% em 2021 e 4,5% em 2022. É uma redução significativa, de 0,1 ponto percentual do Produto Interno Bruto Mundial. Já para o Brasil, as notícias não são boas. A estimativa para a alta do PIB do Brasil foi reduzida em 5,2% para 5% em 2021 e de 2,3% para 1,4% para 2022, ou seja, bem abaixo da média mundial. A taxa de crescimento projetada para o Brasil em 2022 é a menor entre os países do Grupo G20. Segundo a OCDE, as taxas de juros mais altas e incerteza política desaceleraram o ritmo de recuperação no país. Em comparação com outros países da América Latina, o Brasil também vai apresentar um crescimento menor em 2022, com a Argentina, que terá crescimento do PIB de 2,5%, o Chile, 2% e o México terá crescimento de 3,3%. A organização projeta a economia global voltando ao ritmo de avanço pré-pandemia em 2023, com uma taxa de crescimento de 3,2%. Para o Brasil, a estimativa é de avanço de 2,1% para os Estados Unidos. A Cooperação e o Desenvolvimento Econômico projetou crescimento de 5,6% este ano, 3,7% em 2022 e 2,4% em 2023. Outro dado internacional que chama a atenção é a perspectiva para a China com a previsão de aumento de crescimento econômico de 8,1% em 2021 e de 5,1% tanto em 2022 quanto em 2023. Na Europa, o cenário é um pouco melhor para a zona do euro, com crescimento calculado em 5,2% em 2021, 4,3% em 2022 e 2,5% em 2023. E no nosso quadro Estudos em Foco dessa semana, o tema é Socioeconomia da Região Nordeste. E quem vai falar sobre este assunto é o coordenador de estatísticas da SEI, Urandi Paiva. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a socioeconomia da região Nordeste. Vamos abordar alguns indicadores demográficos, econômicos e sociais da região. O Nordeste é formado por 9 estados e 1.794 municípios, onde reside 57 milhões de pessoas, 27% da população brasileira. A Bahia é o maior estado em termos populacionais, com quase 15 milhões de habitantes. A maior capital é Salvador, com quase 3 milhões de habitantes. E o maior município é Feira de Santana, com 600 mil habitantes. No outro extremo, o menor estado é o Piauí, com 3,3 milhões de habitantes. E abriga também o menor município do Nordeste, que é Miguel Leão, com 1.239 habitantes. Com relação à economia da região Nordeste, no ano de 2018, o PIB apresentou dados fortes, no valor de R$ 1 trilhão. Isso representou cerca de 14,3% do PIB do Brasil. A Bahia é a maior economia da região, com 28,5% do PIB, seguido de Pernambuco, com 18,5% e do Ceará, com 15,5%. A menor economia é o Piauí, com 4,2% do PIB. Os dados da estrutura produtiva da região são os seguintes. A agropecuária representa 9% do PIB da região, a indústria 25%, os serviços 66% do PIB. Na agropecuária se destaca a produção de soja, cana-de-açúcar, algodão e milho. Já na indústria se destaca a extração de petróleo, metalurgia e produção de alimentos. No setor de serviços, destaco a importância forte do setor da administração pública. Sobre o mercado de trabalho formal, em 2019, a região Nordeste agregava 8,7 milhões de empregos formais, sendo um terço dessas vagas ligada ao setor de serviços. 56% dessas vagas foram ocupadas por pessoas do sexo masculino
Em média, o trabalhador formal da região recebia R$ 2.464. Um dado que chama a atenção é que a pandemia da Covid-19 afetou muito a região Nordeste. Nesse sentido, a política do auxílio emergencial beneficiou 37,8 milhões de pessoas, ou seja, 66% da população do estado da Bahia. Cerca de 2,9 milhões de domicílios foram beneficiados e mais de 26 bilhões injetados na economia no ano de 2020. Convido a todos a acessarem mais informações no Info Nordeste no site da SEI. Obrigado e até a próxima. Agora, vamos dar um giro pelo interior. E no Giro pelo Interior dessa semana, vamos falar sobre Aprendendo com os Pioneiros no Projeto Conservador das Águas. O evento foi promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e é transmitido através da plataforma Seicolab. Nessa rodada de discussão, o gestor ambiental Paulo Henrique fez uma apresentação sobre sua experiência na implantação do projeto Conservador das Águas, desenvolvido no município de Extrema, cidade que fica no interior de Minas Gerais. Eu já comecei a trabalhar com esse trabalho em propriedades rurais, né, em adequação ambiental de propriedades rurais, promovendo a restauração florestal, cuidado das áreas de mananciais, nascentes, curso d'água, projetos na área de agricultura sustentável, conservação de solo, práticas de irrigação, as atividades, né, de controle ambiental no saneamento, no meio rural. Então, nós ficamos tendo um projeto de 1995 até 1998, que tratava um pouco desse tema. O gestor explicou ainda que durante a execução do projeto na cidade de Extrema, houve a necessidade de apoiar os agricultores do local. Para que eles pudessem disponibilizar suas terras, parte das suas áreas, partes das suas terras, para essa finalidade da conservação. Ou também entendesse a importância de boas práticas na área agrícola, né? E boas práticas também, bons sistemas de saneamento. Então, quando nós encerramos e prestamos conta desse projeto, eu já imaginei para a área extrema criar um projeto que a gente pudesse agregar mais os agricultores. Segundo o coordenador de monitoramento do INEMA na Bahia, existem dificuldades para a estruturação do projeto dentro do contexto do PSA, pagamento por serviços ambientais. Né? E uma grande dificuldade, talvez, que a gente tenha, os colegas da SEMA podem nos complementar nesse quesito, é exatamente o envolvimento dos municípios nas questões ambientais, assumir as tarefas nas atividades dela. Outro questionamento feito ao gestor ambiental Paulo Henrique pelos estudiosos foi em relação à falta de estruturação do PSA nos municípios baianos e o que deveria ser feito para facilitar o trabalho dos gestores para a implantação do PL. O que nós estamos fazendo hoje aqui, que o Estado possa assumir, né, de fato. Né? A gente tem feito com a participação do Estado, né, principalmente o Instituto Estadual de Florestas aqui de Minas Gerais, e então nós ainda está organizando. Eu acho que vocês aí na Bahia também devem seguir um pouco esse caminho, né, de se estruturar, pensar o que é possível, definir áreas prioritárias, investir muito em capacitação, que é um pouco a nossa metodologia do conservador da Mantiqueira. No debate, o diretor de estudos da SEI chamou a atenção para um aspecto relevante, que é o modelo de gerenciamento regional que está sendo estudado por especialistas na Chapada Diamantina, em particular na Serra Geral. Então, vamos investir cada vez mais em bons projetos, em bons programas, em bons planos e sempre utilizando as melhores ferramentas. E todas que forem disponíveis, né? Como o caso aqui em Extrema. A gente utiliza o PSA, nós utilizamos as unidades de conservação, nós utilizamos outros mecanismos econômicos, né? Buscando outras formas de incentivos até que a gente possa transformar o produto agrícola do agricultor num valor agregado maior,
por exemplo, propriedades rurais que produzem produtos agrícolas podem ter um valor diferenciado no seu produto. Acho que isso também é um mecanismo que a gente tem adotado aqui, principalmente ligado à pecuária leiteira aqui no município, em outros lugares também, né? A merenda escolar. Quer dizer, então, tem vários produtos que são produzidos nas propriedades que pode ter um ganho financeiro para o agricultor também, que não deixa de ser um outro pagamento por serviços ambientais, né? Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no país. O déficit das contas externas do Brasil e os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira avançaram de janeiro a outubro deste ano, segundo números divulgados pelo Banco Central na última semana de novembro. Segundo a instituição, o déficit das contas externas do Brasil somou 15,783 bilhões de dólares nos 10 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. Somente em outubro, o resultado ficou negativo, em 4,464 bilhões de dólares, o maior rombo desde março deste ano, que alcançou 5,189 bilhões de dólares. Um dado interessante é que os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira somaram 45,788 bilhões de dólares nos 10 primeiros meses deste ano, o que representa uma alta de 33,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou um valor de 34,352 bilhões. De acordo com o Banco Central, o aumento no saldo negativo das contas externas em outubro está relacionado com o crescimento nas despesas de brasileiros no exterior, além de um superávit menor, o que significa que as exportações superaram as importações da balança comercial para todo o ano de 2021. A expectativa do Banco Central é de um saldo negativo de 21 bilhões de dólares nas contas externas neste ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado pelo IBGE, teve alta de 1,17% em novembro, a maior variação para o mês desde 2002, quando o índice foi de 2,08%. Durante todo o ano, o indicador acumulou alta de 9,57% em 12 meses, registrou um aumento de 10,73%, acima dos 10,34%, acumulados nos 12 meses anteriores. A gasolina teve alta de 6,62% e influenciou o resultado dos transportes, que registraram a maior variação de 2,89% e gerou maior impacto de 0,61 pontos percentuais entre os grupos pesquisados. No ano, o combustível já acumula a variação de 44,83%. Outro destaque foi o transporte por aplicativo, com alta de 16,23% no mês. Já as passagens aéreas tiveram uma redução nos preços de menos 6,34%, após altas consecutivas em setembro, que alcançou 28,76%, e em outubro, com 34,35%. A taxa de desocupação recuou para 12,6% no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 1,6 ponto percentual comparado ao segundo trimestre. Com isso, o número de pessoas em busca de emprego no país caiu para 13,5 milhões. Já os ocupados chegaram a 93 milhões, com crescimento de 4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados no último dia 30 pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. O Brasil criou mais de 253 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em outubro de 2021. No acumulado de 2021, o saldo é de
2.645.974 novos empregos formais. A região Nordeste teve a maior variação relativa no país, com 0,78% de crescimento de postos de trabalho. E no nosso quadro Aprendendo com a SEI de hoje, vamos falar sobre a importância dos consórcios públicos e a aproximação com a SEI. E o nosso convidado de hoje é o especialista em políticas públicas e gestão governamental, Enésio de Deus. As mudanças no papel do Estado brasileiro ocorridas nas últimas décadas construíram um novo arranjo federativo marcado pela descentralização do poder. Foi por isso que, após a promulgação da Constituição de 88, os municípios receberam destaque institucional quanto à execução de políticas públicas, antes adstrita somente à União ou aos Estados. Mas o panorama fiscal financeiro não refletiu a descentralização proposta. Foi ficando evidente a fragilização da capacidade de formulação e implementação de políticas públicas no âmbito local, e as obrigações aumentaram de forma desproporcional à capacidade operacional e financeira dos municípios. Como a divisão de competências, a repartição de recursos, o diálogo e a cooperação federativa entre todos os entes são fundamentais para o êxito do desenvolvimento nacional, os consórcios públicos despontaram como alternativa de fortalecimento e integração dos governos locais. É por isso que, além da viabilização da colaboração recíproca para a consecução de fins convergentes, os consórcios públicos são importantes por estimularem inovações na gestão pública, por propiciarem a execução de serviços e políticas públicas com maior eficiência, agilidade, transparência, além de uma maior racionalização e otimização do uso dos recursos. O IBGE apontou em 2012 que, a partir da década de 80, os consórcios públicos foram ganhando relevo diante da descentralização estimulada com a promulgação da Constituição de 88. A Constituição, por sua vez, a partir da Emenda Constitucional 19, previu a gestão associada de serviços públicos entre os entes federados. Mas o aprimoramento desse tipo de arranjo institucional só se deu com o advento da Lei 11.107 de 2005, mais conhecida como Lei dos Consórcios Públicos, que apresentou o regramento geral desse tema tão relevante. 2 anos depois, foi editado o Decreto 6.017, em 2007, que regulamentou as particularidades dessa lei federal. O artigo 2º do decreto conceitua consórcio público como uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação para estabelecer relações de cooperação federativa e realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Com esses instrumentos legais, abriu-se no Brasil, na agenda pública, a possibilidade de efetivação de pactos ou arranjos territoriais que facilitem as relações intergovernamentais, o que vem possibilitando uma maior legalidade e viabilidade aos governos, notadamente os municipais, e estimulando também o desenvolvimento regional. Os consórcios públicos, sem dúvida, constituem uma importante alternativa para fortalecer os entes federativos. E por refletirem um ato facultativo de vontade política, a sua formalização pressupõe uma prévia articulação definidora dos objetivos comuns aos entes participantes. É por isso que, para a sustentabilidade de um consórcio público, é necessária a boa governança pública com liderança, estratégia, boa comunicação entre os consorciados. Ao lado da importância e da vantagem de oferecer um leque de recursos muito mais diversificado para os agentes governamentais, os consórcios possibilitam aos governos meios de compartilharem recursos com outros entes e agentes governamentais, ampliando a sua autonomia e capacidade de ação. A professora Maria do Livramento Miranda aponta, além dos benefícios, também para os desafios dos consórcios, porque a maioria deles no Brasil tem sido de natureza temática, relacionado a uma única área ou problema, como saúde, educação, assistência social e meio ambiente, por exemplo. Isso pode gerar uma sobreposição de áreas interrelacionadas, porque as políticas públicas, como ela bem explica, carecem muitas vezes de transversalidade para o êxito e a efetividade das suas propostas. E os governos, em todos os níveis, lidam com problemas e sistemas complexos. A constituição de consórcios traz muitas vantagens para a gestão pública, como o aumento da capacidade de realização conjunta, a solução de problemas que não se viabilizariam pela atuação isolada, maior economia de recursos, modernização de processos, fortalecimento de uma identidade regional, dentre outras. Porém, a experiência brasileira com consórcios, como solução de problemas, ainda carece, em face de sua estrutura peculiar federativa, não tem sido fácil diante das desigualdades regionais e da necessidade paralela de haver uma maior integração regional.
Diante desses desafios, e diferente do modelo tradicional de consórcios públicos no Brasil, formado mais somente entre municípios, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, mais conhecido como Consórcio Nordeste, surgiu de uma forma muito inovadora, por envolver o consorciamento entre estados da federação. Num contexto bastante desafiador, foi criado em 2019 o Consórcio Nordeste para ser um instrumento jurídico, político e econômico de integração dos 9 estados da região Nordeste. Seu primeiro presidente foi o governador do estado da Bahia, Rui Costa. E durante a pandemia, o consórcio teve e continua tendo um papel fundamental nas estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus, principalmente com a criação do seu Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, cuja missão é reunir informações para orientar e articular as ações dos estados e municípios para o combate à pandemia no Nordeste. Em nosso projeto da CEI, Evidências e Desafios da Covid-19, nós nos aproximamos das relevantes contribuições científicas do referido comitê e nós destinamos a ele, ao comitê, um espaço para a veiculação direta dos seus conteúdos na plataforma de estudos colaborativos Secolab. A CEI também tem estabelecido aproximações com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina, mais conhecido como Consórcio Chapada Forte, a partir das proposições nossas do nosso projeto Regiões Integradas da Bahia. Esse projeto está prestes a ser lançado pela CEI e também vai ser abrigado em nossa plataforma Secolab. Aguardem. O consórcio Chapada Forte tem sua sede no município de Andaraí, Bahia, e a sua missão é promover o desenvolvimento econômico e social dos municípios associados da região da Chapada, a partir de temas como segurança pública, saúde, educação, calendário festivo, infraestrutura rodoviária intermunicipal, dentre outros. Para saberem mais sobre as aproximações da CEI com os consórcios públicos, entre em contato conosco, com a nossa instituição. Agora vamos acompanhar o cenário econômico baiano. A Petrobras concluiu a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos. Esta é a primeira refinaria do pacote de 8 ativos colocados à venda pela estatal brasileira a ser privatizada. A operação foi concluída com o pagamento de 1,8 bilhão de dólares para a estatal brasileira. O valor reflete as variações no capital de giro, dívida líquida de investimentos até o fechamento da transação. O contrato ainda prevê um ajuste final do preço de aquisição. A Petrobras destacou que a venda da RELAM faz parte do compromisso firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura do setor de refino no Brasil. A Acelen, empresa criada pelo Mubadala, capital para a operação, está assumindo a gestão da RELAM, que passou a se chamar Refinaria de Mataripe. A Petrobras continuará apoiando a Acelen nas operações da refinaria durante um período de transição, através da prestação de serviços para evitar a interrupção dos trabalhos. A Bahia vai começar a produzir energia a partir do hidrogênio verde em janeiro de 2023. A usina será instalada em Camaçari pelo grupo Unigel, o mesmo que assumiu o arrendamento da Fafem. A informação foi confirmada pelo governador Rui Costa na terça-feira do último dia 30. Segundo o Rui, a tendência é consumir cada vez mais energia de fontes limpas e a Bahia atua para se destacar neste segmento. A Bahia produz na fonte eólica 50% da energia que consome e pode alcançar 100% em 4 a 5 anos. Mas essa produção não significa que o estado seja autossuficiente, pois a energia gerada é destinada a um sistema nacionalizado. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça, foi um prazer estar com você. Um forte abraço.